Os adolescentes também vão ter o seu momento de ministração. E eu quero convidar aqueles que permanecem para que abram as suas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 27 ao 33. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos versos 27 ao 33. Nós hoje vamos falar sobre esse tema, viva com autoridade. Busque a autoridade de Deus sobre a sua vida. Desenvolva e compreenda, entenda, tome posse dessa autoridade que o Senhor Jesus já nos deu. Então nós vamos, para isso, fazer a leitura desse texto. Marcos, capítulo 11, versos 27 ao 33. Esse texto diz o seguinte: chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Quando a gente fala sobre o tema autoridade, a gente olha para a palavra de Deus. Há dois tipos de autoridade que se tornam claras dentro desse contexto: a autoridade instituída e a autoridade natural. O que é a autoridade instituída? É essa autoridade que ela é posicionada sobre nós por uma lei, por um cargo ou até mesmo por uma posição que nós ocupamos. Então, por exemplo, um policial, ele é uma autoridade, ele tem autoridade de cargo. Então, se eu vejo um policial na rua, fardado, e ele me para, eu tenho que parar. E eu o respeito como uma autoridade que está nos defendendo e cuidando de nós. Se essa autoridade que recebeu esse cargo, ela tem uma forma de ser. Então, essa autoridade, ela veste toda uma roupagem que identifica que ela é uma autoridade. Então, ele tem ali a calça, ele tem ali a camisa, ele tem a farda, no caso, tem o chapéu. Ou seja, se o policial parar com você, de calça e camiseta regata, bonezinho, de lado, você vai parar. Você não vai reconhecer a autoridade, porque tem um conjunto de fatores. Ele tem a responsabilidade do cargo. Um professor ele tem naturalmente a autoridade de cargo, um título. Então, os pastores dessa igreja são uma autoridade eclesiástica que possuem um título pastoral. Então, os irmãos compreendem dessa forma. Os presbíteros dessa igreja, eles possuem o título de presbíteros. Os diáconos, eles possuem os títulos de diáconos. A autoridade reside nessa posição. Eles foram eleitos pela própria igreja, tanto os presbíteros quanto os diáconos. Já os pastores, eles foram convidados pela própria liderança, pelo conselho da igreja, para ocuparem o pastorado. Então, por exemplo, eu fui convidado para
eu fui comissionado pelo conselho da igreja, eles fizeram esse convite, então isso vai passar pelo presbitério agora no final do ano, para que eu permaneça mais 2 anos à frente dessa igreja. E eu aceitei. E eu falo, enquanto vocês, estiverem comigo, eu estou com vocês. Estamos juntos. O pastor Ronaldo, pastor licenciado da igreja, o pastor Ronaldo, ele vai passar pela sabatina agora no final do ano, final agora do mês, dias 28 e 29 de novembro. Ronaldo passa pela sabatina. E não é uma sabatina fácil. Quem já viu sabe que não é. E o Ronaldo passando por essa sabatina, o conselho já decidiu convidá-lo como pastor auxiliar para essa igreja, pastor já ordenado no próximo ano. Então, já tem o convite. Mas essa autoridade pastoral, uma autoridade eclesiástica, ela vem pela função, pelo título. Mas, por um outro lado, há uma autoridade natural. E essa autoridade natural acontece em várias áreas da vida. Então você tem aquelas pessoas que não têm o título de professor, mas elas são professoras. Eu dizia isso pela manhã. Uma das referências que a gente pode usar é a nossa irmã Zilfa. A nossa irmã Zilfa, ela não é pedagoga, mesmo que a gente tenha vários pedagogos aqui na igreja. Mas ela é líder do nosso ministério infantil. E faz isso com uma grande maestria. E graças a Deus no ministério infantil ainda há muitas pedagogas. Então isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Você tem pessoas que não têm o título de pastor, mas têm uma vida pastoral que gera uma relevância, uma identidade. E a gente vai vendo isso no caminho. E o texto está falando justamente sobre isso, porque você tem de um lado algumas pessoas que carregam o título, você tem de um lado algumas pessoas que carregam o peso do cargo, e você tem de outro alguém que não tem título nenhum, mas que tem aquilo que a gente chama de autoridade natural. Então, de um lado, o texto vai dizer que aproximaram-se de Jesus os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E indagaram Jesus, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Da onde vem essa autoridade? Quem te deu essa autoridade? E eles fazem essa indagação por várias razões. Se você olhar lá no capítulo de número 10, um texto anterior, você vai ver onde começa esse questionamento desses mestres da lei. Capítulo 10, nos versos 46 a 52, você vai ter o encontro do cego Bartimeu com Jesus. Jesus está chegando a Jerusalém, um cego começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para a sua caminhada para atender a esse cego. Então Jesus cura esse cego. E a Bíblia diz que imediatamente esse cego sai da beira do caminho e começa a seguir a Jesus. No texto posterior, você vai ter a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, já no capítulo 11, a partir do verso 1. Jesus, ele chega em Jerusalém e ele vai dizer para os discípulos: olha, vão até a casa de um homem, assim, assim, assado, na rua tal, e ali vocês vão encontrar um jumentinho. Desamarrem esse jumentinho e tragam aqui. E se alguém perguntar o que vocês estão trazendo, diga que o Senhor precisa desse jumentinho. Então os discípulos vão lá, alguém pergunta: o que vocês estão fazendo? E eles dizem: o Senhor precisa do jumentinho. Então eles levam o jumentinho até Jesus, Jesus monta no jumentinho. E Jesus entra em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quem que era Jesus? Que cargo ele ocupava? Mas ele entra montado num jumentinho. E as pessoas começam ali a colocar ramos no chão e a declararem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E uma multidão o cerca, e uma multidão declara que ele é aquele que vem em nome do Senhor. Os mestres da lei começam a ver isso e se incomodam. Quem é esse? O texto, ele utiliza essa palavra, exousia. A força da autoridade de Cristo,
autoridade. Da onde vem a sua exousia? Da onde vem essa autoridade que você está demonstrando ter na nossa frente? Quem te deu essa autoridade? Quem permitiu que você fizesse essas coisas? Mas para terminar, Jesus, ele recebe as honrarias de um rei. Então Jesus, ele entra no templo. E ali no templo, ele vê um comércio acontecendo. Pessoas vendendo, comprando. As pessoas não estavam nem aí para aquilo que estava acontecendo e que de fato deveria acontecer no templo. E Jesus então olha para essas pessoas e, tomado por um sentimento de indignação, Jesus ele começa a jogar todas as coisas no chão. Jesus começa a jogar as mesas. Jesus começa a expulsar os mercadores do templo, dizendo: a casa de meu pai será chamada casa de oração e não um covil de ladrões. Nesse momento, quando ele diz que a casa do meu pai será uma casa de oração, ele está citando o texto de Isaías. E quando ele diz que não será um covil de ladrões, ele está citando Jeremias. E mais, quando Jesus ele entra montado num jumentinho, ele está fazendo uma referência ao texto de Zacarias capítulo 9, verso 9. E Zacarias capítulo 9, verso 9 diz: alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Eles começam a olhar todas essas coisas. Os líderes religiosos veem Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumento, com honrarias de um rei. Aí eles veem Jesus entrando no templo, derrubando todas as coisas, expulsando os mercadores. E eles se enfurecem. E eles vão questionar: com que autoridade você faz essas coisas? Quem deixou você fazer essas coisas? Quem é você para agir desse jeito no nosso meio? E aí Jesus, ele olha e fala: eu só vou responder se vocês me fizerem um favor de responder o que eu vou perguntar. O batismo de João, ele é um batismo dos céus ou é um batismo dos homens? Eles pensam, e eles dizem: olha, não sabemos, porque se nós respondermos que é dos céus, a pergunta é por que nós não cremos nele. E se respondermos que é dos homens, então o próprio povo vai ficar muito bravo com a gente, porque o povo acredita que João Batista é um profeta. Então, Jesus olha para eles e diz assim: olha, já que vocês não sabem a resposta, eu também não vou responder a vocês. Se vocês não me respondem, eu também não respondo. Agora eu quero trazer esse texto para mim e para você. Nos dias de hoje, por quê? Porque há uma autoridade e nós precisamos reconhecer essa autoridade. E quando você lê o texto de Marcos, você vai ver que Marcos ele está falando desde o capítulo 1 sobre a autoridade de Jesus. Marcos ele declara que nós precisamos crer nessa autoridade, que nós precisamos depender dessa autoridade, que nós precisamos confiar nessa autoridade. Então eu quero compartilhar algumas lições que a gente aprende nesse texto sobre a autoridade de Jesus, que Marcos quer nos ensinar. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que a autoridade de Jesus é sobre todas as coisas. Gente, essas gravuras aqui é tudo inteligência artificial, tá? Eu tenho um programinha lá, porque eu não sei fazer isso aqui. Então eu ponho meu sermão lá e ele faz. Mas assim, tem umas cenas bem esquisitas, né? Mas tá bom. Né? E relevem, por favor. Mas a autoridade de Jesus é sobre tudo.
E eu quero convidar você a compreender essa autoridade de Jesus sobre todas as coisas. O que Jesus está ensinando com tudo isso que ele está fazendo é que a autoridade dele está acima de toda a autoridade. Não há uma autoridade parecida com a dele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas e Marcos vai contar isso para a gente. Porque lá no capítulo 1, o texto começa dizendo que Jesus estava pregando o evangelho e ensinando no templo. E as pessoas ouviam Jesus e ficavam maravilhadas com o ensinamento de Jesus. E elas começaram a se perguntar: quem é este que ensina com tanta autoridade? Quem é esse que ensina com profunda autoridade? Quem é esse que ensina como se vivesse profundamente tudo aquilo que ele fala? Quem é esse que tem uma coerência entre aquilo que prega e aquilo que vive? Quem é esse? No capítulo 4, dos versos 35 ao 41, o texto vai dizer que os discípulos estavam no barco e uma grande tempestade tomou conta daquele lugar. Os discípulos ficaram desesperados, Jesus estava dormindo no barco, os discípulos acordam Jesus, ficam incomodados porque numa tempestade daquela Jesus ainda estava dormindo. E quando eles acordam Jesus acalma a tempestade. E aí os discípulos fazem uma pergunta: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Quem é esse que até os ventos param quando ele declara? Quem é esse que tem uma autoridade e essa autoridade se manifesta inclusive nas coisas naturais, às quais a gente não tem acesso? Quem é esse? Quem é esse? Mas o tempo passa. Ali no capítulo 2, dos versos 1 a 12, Jesus se depara com um paralítico. E Jesus cura esse paralítico. Mas Jesus ele não cura o paralítico dizendo: levanta-te e anda. Ele cura o paralítico dizendo: os seus pecados estão perdoados. E na mesma hora aquele paralítico começa a andar. E a pergunta: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Quem ele pensa que é para perdoar os pecados? Quem é esse que perdoa os pecados? Quem é esse que aparentemente é como eu e você, mas perdoa os nossos pecados? Quem é? Mas Marcos capítulo 1, versos 24, verso 34, também o capítulo 3, verso 11. Jesus, ele vai se deparar com espíritos malignos. E o texto vai dizer que em determinado momento Jesus, ele identifica alguém com um espírito maligno e ele dá uma ordem para esse espírito sair dessa pessoa. Essa pessoa é curada e a pergunta que a gente faz nessa hora é: quem é esse que tem autoridade sobre espíritos demoníacos? Quem é esse? Quem é esse que tem autoridade sobre todas as coisas? Quem é esse que os ventos obedecem? Quem é esse que cura? Quem é esse que restaura? Quem é esse que perdoa pecados? E o texto continua. Porque Jairo apresenta a sua filha, capítulo 5. Apresenta a sua filha. Alguém, enquanto ele estava já conversando com Jesus, alguém disse: olha, ela morreu. E aí, aquela cena triste, um pai que acaba de perder a sua filha. Mas Jesus diz: ó, fica tranquilo. E Jesus ressuscita essa menina. E a pergunta é: quem é esse que tem autoridade sobre a morte? Quem é esse que faz o morto ressuscitar? Quem é esse que faz o morto levantar do caixão? Quem é esse que um dia ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias?
quando todos diziam, é impossível, porque se o espírito de Lázaro ainda pairasse sobre aqui, e na consciência judaica, na fé judaica, depois de 4 dias, o espírito já tinha ido embora. Não tinha condições de ressuscitar alguém. Mas Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Eu quero lembrar você de uma coisa. O Jesus a quem a gente serve, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, sobre todas as coisas. Amém, igreja? Sobre todas. Há uma frase, eu não vou me lembrar se eu não me engano, é Karl Barth que diz isso. Mas ele diz assim, ó, não há 1 centímetro na terra do qual o Senhor não possa declarar, é meu. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Tudo é para a sua honra e para a sua glória. Irmãos, nós estamos aqui diante desse Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre a nossa doença, Ele tem autoridade sobre a nossa enfermidade, Ele tem autoridade sobre as nossas angústias, Ele tem autoridade sobre os nossos sentimentos, Ele tem autoridade sobre os nossos medos, Ele tem autoridade sobre os eventos naturais, Ele continua tendo autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, Ele tem autoridade sobre a vida eterna, e Ele é o Salvador que veio aqui nos proporcionar essa vida eterna. Nós estamos aqui por causa desse Jesus. Nós estamos aqui para declarar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jesus é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Mas num segundo momento, o texto vai dizer, aliás, Marcos vai nos ensinar. Olha lá, que maravilha, ó. Que a autoridade de Jesus provém de Deus. A autoridade de Jesus provém de Deus. Eu pedi aqui uma imagem do batismo de Jesus. Não é bem essa, né? Era num rio, mas tá bom. Não era essa. E num rio não, viu? Segunda lição. A autoridade de Jesus provém de Deus. De Deus. A pergunta que eles estão fazendo é com que autoridade Jesus faz essas coisas. Tudo bem, tem uma autoridade sobre todas as coisas, mas agora eu quero saber, quem te deu essa autoridade? Com a autoridade de quem você está fazendo isso? E eu quero chamar a sua atenção, porque essa autoridade que estava em Jesus, justamente não é uma autoridade de cargo, não é uma autoridade de função, não é uma autoridade instituída pelos homens. Multidões seguiam a Jesus. Quem deu a ele essa autoridade? Porque eles não deram. Eles não deram. A questão deles é assim, nós não demos essa autoridade para você. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, os outros líderes religiosos estão dizendo, nós não demos essa autoridade para você, então quem deu? Você acha que você pode fazer qualquer coisa? Nós não demos autoridade a você? Mas o que eu adoro nesse texto é porque Jesus entra. Jesus entra em Jerusalém. E quando Jesus entra, a primeira pessoa que percebe de fato quem é Jesus e debaixo da autoridade de quem ele está, é um cego. É um cego. O cego, ele chega até Jesus, ele vê Jesus e ele fala assim, olha, filho de Davi, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego, sentado na beira do caminho.
Ele ouve Jesus passar e ele declara: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz Cristo, filho de Davi, ele está se referindo ao messianismo de Jesus. Ele está dizendo: está passando por nós o Filho de Deus, o Messias, aquele que é uma promessa de Deus desde Gênesis. Ele enfim está diante de nós. E vocês não estão vendo. O cego vê. O cego vê antes mesmo de enxergar. E ele vê o que ninguém estava vendo. Jesus entra. Jesus vai até o templo. E lá no templo, toda a liderança religiosa vai questioná-lo, não vendo quem ele é. E não querendo ver quem ele é. Vocês estão compreendendo isso? Um cego viu a autoridade de Deus em Cristo. E eu quero dizer para você que não interessa o cargo que a gente ocupa. Nós precisamos, qualquer um, independente da função que tenha, qualquer um de nós precisa se submeter à autoridade de Cristo, porque foi Deus quem deu essa autoridade a Ele. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Cristo, nós precisamos nos prostrar diante da autoridade de Cristo, nós precisamos invocar a autoridade de Cristo. Nós precisamos dizer: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor intervenha na doença, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida, eu preciso que o Senhor intervenha na minha história, eu preciso que o Senhor intervenha nas minhas decisões, eu preciso que você intervenha na minha família, na minha casa, nos meus filhos. Jesus intervém nessa história. Intervém nos meus sentimentos mal resolvidos, destrutíveis. Sentimentos que acabam comigo, sentimentos que me tiram do caminho, sentimentos que me fazem não olhar quando o Senhor passa e não identificar quem o Senhor é e qual que é a sua autoridade. Que me faz procurar outros caminhos que não sejam os teus. Quando Jesus é batizado, Marcos capítulo 1, verso 11, e Marcos se preocupa muito em deixar isso muito claro. Porque no capítulo 1, verso 11, o texto vai dizer que enquanto Jesus era batizado, uma voz veio dos céus. O Espírito Santo se manifesta na figura de um pombo, e a voz do Senhor vem dos céus dizendo: Tu és o meu filho amado, em Ti eu me agrado. O que Marcos está dizendo? A autoridade de Jesus é uma autoridade que vem de Deus. Quem deu a Jesus essa autoridade foi o próprio Deus. Então, trago mais uma vez a cena da indagação. Porque a pergunta dos mestres da lei é: quem te deu essa autoridade? E Jesus ele responde: bom, eu só respondo isso se vocês me disserem se o batismo de João era dos céus ou dos homens. Porque João reconhece que Jesus é o Cristo. João reconhece o messianismo, tanto que ele manda os discípulos dele perguntarem para Jesus: olha, tu és aquele que haveria de vir ou temos que esperar outro? E Jesus diz: olha, manda dizer a João que os coxos andam, os cegos vêm, os surdos ouvem. E ele começa a declarar aquilo que seria o seu papel e o seu ministério. Irmãos e irmãs, nós estamos debaixo da autoridade do próprio Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus. E Jesus, na sua autoridade, Ele nos visita, na sua autoridade, Ele nos consola, na sua autoridade, Ele nos salva, na sua autoridade, Ele nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca no reino do seu amor, na sua autoridade, Ele nos liberta de tudo aquilo que não é dele, na sua autoridade, Ele traz vida nova, na sua autoridade, Ele nos faz afastar da vida velha e viver uma vida nova. Esse é Jesus. Aquele que tem autoridade de Deus. Quem deu a ele essa autoridade? O próprio Deus. Quem deu a ele a autoridade de ensinar? O próprio Deus. Quem deu a ele a autoridade sobre os ventos? O próprio Deus. Quem deu a ele a autoridade sobre a morte? O próprio Deus. O próprio Deus. E aí? Por que Marcos escreve isso? Aqui é o ponto 3. Para dizer que a autoridade de Jesus, ela foi transferida para a sua igreja. E se esse Jesus é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, sobre todas as coisas, se é aquele que recebeu a autoridade dada pelo próprio Deus, esse Jesus é quem transfere a autoridade para a sua igreja. E eu quero convidar você para ler o texto de Marcos capítulo 16, abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 16, eu quero ler com você. Marcos 16, a partir do verso de número 15. O texto da grande comissão, dito por Marcos, escrito por Marcos. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Em outros textos, Evangelho de Mateus, por exemplo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Esse Jesus que tem toda a autoridade nos céus e na terra, esse Jesus que recebeu a autoridade de Deus, diz a você: vá e faça discípulos. Diz a você: saia do seu lugar comum, imponha as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Esse Jesus está dizendo para mim e para você: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Creia nele que você vai ver sinais e maravilhas. Creia nele, porque nessa fé e nessa autoridade dele, espíritos malignos serão expulsos, pessoas falarão em novas línguas, pessoas pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Porque o Senhor as protegerá. É na autoridade de Jesus que nós precisamos viver. É na autoridade de Jesus que nós precisamos orar. E quando você orar, declare na autoridade de Jesus. Declare: Senhor, eu não estou falando em meu nome, eu estou falando no seu nome. É na sua autoridade, porque eu sou o seu servo. Nós não estamos ordenando nada, porque nós não temos essa capacidade, nós não somos nada sem Ele. Ele é tudo em nós, mas é na sua autoridade que nós vivemos e nos movemos. E nós fazemos isso em seu nome, porque Ele nos disse isso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam o que vocês têm que fazer, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, nós temos um papel importantíssimo. Deus não chamou você apenas para vir todos os domingos na igreja. Deus não chamou você para que você apenas viva uma vida correta. Deus não chamou você
apenas para que você ensine os seus filhos. Deus chamou você para que você seja sal da terra e luz desse mundo. Deus chamou você para libertação de vidas. Deus chamou você para que a sua oração seja como uma ferramenta poderosa de cura, de libertação e de vida nova para as pessoas. Deus nos chamou para mudar vidas. Deus nos chamou para abençoarmos vidas. E que esse Deus que nos chamou nos encha com o seu Espírito Santo, para que a gente possa cumprir essa missão maravilhosa. E, para concluir, nós precisamos, em primeiro lugar, então, reconhecer plenamente a autoridade de Cristo sobre todas as esferas, sobre todas as circunstâncias da vida. Reconheça, não tenha dúvida. O Senhor Jesus pode? Ele pode. O que Ele pode? Todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Em segundo lugar, revestir-se e agir. A autoridade nos é dada para cumprir a missão. E isso exige coerência inegociável entre a fé e a vida. Porque eu quero terminar falando sobre 3 coisas que nós precisamos buscar para que a autoridade do Senhor seja sobre nós. Em primeiro lugar, conhecimento da palavra de Deus. A gente está se alimentando com muita coisa que não serve. A gente está jogando muito tempo fora. E a gente está deixando de se debruçar perante a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes. Que ela pode discernir, ela pode cortar juntas e medulas, alma e espírito. E nos trazer discernimento sobre as coisas. A palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. A palavra de Deus é aquilo que nos dá sabedoria e condições de tomar as melhores decisões da vida. Mas, em segundo lugar, vive em obediência. Porque não é só sobre conhecer a palavra, é sobre praticar a palavra. Aquele que conhece a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que se olha no espelho e logo se esquece de quem é. Sem a palavra de Deus, a gente se esquece rapidamente de quem nós somos. A gente acha que a gente é mais do que a gente é. A gente acha que a gente não precisa de Deus. E a palavra de Deus, todas as vezes que nós lemos, ela vai dizer, você precisa de Deus. Você não é ninguém sem Deus. Mas quando nós nos distanciamos da palavra, nós nos distanciamos dessa verdade. Eu e você precisamos de Deus. E também, em último lugar, viva em coerência. Ou seja, tenha uma coerência entre a fé e a prática. Porque a autoridade, ela requer coerência. Não é verdade? Se você fala uma coisa que você não vive, as pessoas não levam a sua fala a sério. Se você diz que você ama a Deus, mas você não vive como quem ama a Deus, as pessoas não vão parar para te ouvir. Por que as pessoas paravam para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer? Porque ele tinha uma coerência. Quem é esse que fala com tanta autoridade? Não a autoridade de quem tem conteúdo, mas a autoridade de quem vive. Irmãos, eu conheci professores que conheciam a Bíblia de cor, mas não em português, em grego. Pessoas que sabiam textos extensos em hebraico, mas tinham um péssimo exemplo de vida. De que adianta? De que adianta conhecer a palavra e não praticar? Mas se a gente colocar em prática, se a gente viver profundamente, nós receberemos cada vez mais a autoridade de Deus. Que Deus nos permita viver uma vida onde haja coerência entre a nossa fé e aquilo que a gente vive, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. É o poder de Deus sobre as nossas vidas.